Da ditadura à democracia, Gene Sharp. Parte 6. Capítulo 8. Execução do desafio político. Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 22/4 de 2022, feriadão emendado, né? Para algumas pessoas, a maioria, né? E provavelmente vai ter alguns barulhos aqui, tá? Sem contar que esse horário passa muito avião aqui em cima de casa. Então, vocês me perdoem aí por alguns sonidos que façam interferência, ok? Se você está chegando agora no canal, faça sua inscrição aí, deixa seu like no vídeo, tá bom? E compartilhe. E se possível, faça uma doação para o canal para ajudar com que nós consigamos manter esse canal. Eu gostaria de postar muito mais vídeos, muito mais capítulos por dia, mas eu não tenho condição, eu preciso trabalhar para poder sustentar a minha casa. Se eu tivesse um patrocínio, eu conseguiria ficar mais tempo, gravar mais capítulos. Gostaria de gravar 10 horas por dia, eu tenho essa disposição, mas eu precisaria de recursos para isso, e quem sustenta o canal são vocês. Então, quando vocês virem aí que eu estou postando pouco, não é porque eu quero, é porque eu realmente preciso fazer outras atividades para sustentar a minha família e não o canal. Se um dia o canal começar a me monetizar a ponto de eu conseguir ficar mais tempo aqui, eu me dedico mais para vocês. Eu não preciso de muita coisa para viver a vida, não sou uma pessoa ambiciosa, mas não tenho ainda a condição de me sustentar pelo canal. Então, se puderem, faça uma doação aí da quantidade que puderem, ok? O Pix está na descrição do vídeo. Vamos à leitura? Capítulo 8. Execução do desafio político. Nas situações em que a população se sinta impotente ou assustada, é importante começar por lhe confiar tarefas de baixo risco, que a ajudem a ganhar confiança. Este tipo de ações, por exemplo, vestir a roupa habitual, mas de uma forma pouco usual, poderão ser uma maneira de afirmar publicamente uma opinião divergente, dando às pessoas uma oportunidade de participarem de atos de dissidência de forma significativa. Noutros casos, uma questão não política, garantir a segurança de fornecimento de água, relativamente menor na aparência, pode tornar-se o motivo central de uma ação de grupo. Os organizadores devem escolher uma causa cujos méritos sejam amplamente reconhecidos e difíceis de rejeitar. O êxito destas campanhas de alcance restrito poderá não só levar à satisfação de queixas específicas, mas também convencer a população de que tem, de fato, poder. A maioria das estratégias de campanhas de luta a longo prazo não deve ter como objetivo precipitar a queda da ditadura, mas antes concretizar objetivos específicos. Nem todas as campanhas requerem a participação de todas as camadas da população. Ao ponderarem a realização de um conjunto de campanhas específicas destinada a pôr em prática a grande estratégia, os organizadores do desafio devem refletir sobre as diferenças entre as várias campanhas no início, no meio e perto do final da luta. Resistência seletiva. Nas fases iniciais de uma luta, pode ser muito útil lançar campanhas separadas com diferentes objetivos específicos. Estas campanhas seletivas podem suceder-se umas às outras, com a possibilidade de, por vezes, 2 ou 3 se desenrolarem em simultâneo.
Durante o planeamento de uma estratégia de resistência seletiva, é necessário identificar questões ou queixas específicas que simbolizem a opressão generalizada que a ditadura pratica. Estas questões podem tornar-se alvos adequados de campanhas para alcançar objetivos estratégicos intermédios, integrados no quadro da grande estratégia. Tais objetivos estratégicos intermédios têm de ser execuíveis, tendo em conta as capacidades presentes ou futuras das forças democráticas. Isto permite assegurar uma série de vitórias boas para elevar a moral e contribuir para mudanças progressivas em relação de poder, que são vantajosas para a luta a longo prazo. As estratégias de resistência seletiva devem concentrar-se fundamentalmente em questões específicas de natureza social, econômica ou política. Estas podem ser relacionadas de modo a manter partes do sistema social e político fora do controle do ditador, para recuperar o controle de outras dominadas por ele, ou para o impedir de alcançar um determinado objetivo. Se possível, como referido anteriormente, a campanha de resistência seletiva deverá também atingir um ou mais pontos fracos da ditadura. Os democratas poderão assim conseguir o maior impacto possível com os meios ao seu dispor. Os organizadores devem definir a estratégia da sua primeira campanha com muita antecedência. Quais serão os seus objetivos específicos? De que modo poderá esta estratégia contribuir para a concretização da grande estratégia? Se for possível, será prudente definir, pelo menos, as grandes linhas das estratégias para uma segunda e, eventualmente, uma terceira campanha. Todas deverão pôr em prática a grande estratégia e seguir suas linhas orientadoras. Desafio simbólico. No início de uma nova campanha para enfraquecer a ditadura, as primeiras ações especificamente políticas poderão ter um alcance limitado. Devem ser pensadas, em parte, para testar e influenciar o alento da população, preparando-a para continuar a luta por via da não cooperação e do desafio político. A ação inicial poderá assumir a forma de um protesto simbólico ou de um ato simbólico de não cooperação, circunscrito ou temporário. Se o número de voluntários for reduzido, o ato inicial poderá consistir, por exemplo, na deposição de flores num local de importância simbólica. Por outro lado, se o número de participantes for muito elevado, poderá optar-se por uma interrupção de todas as atividades durante 5 minutos, ou observar vários minutos de silêncio. Noutra circunstância, um grupo de indivíduos poderá iniciar uma greve de fome, organizar uma vigília no local simbólico, realizar um curto boicote às aulas, ou sentar-se em sinal de protesto, sit-in, num escritório importante. Numa ditadura, estas ações mais agressivas seriam muito provavelmente combatidas com meios repressivos mais duros. Alguns atos simbólicos, como a ocupação física diante do palácio de um ditador ou da sede da política, poderão envolver um risco elevado, não sendo por isso aconselháveis para dar início a uma campanha. Em certas ocasiões, as primeiras ações de um protesto simbólico conseguiram atrair grande atenção nacional e internacional, como aconteceu nas manifestações na rua de Birmania
em 1988, ou na ocupação estudantil e na greve de fome na praça Tiananmen, em Pequim, em 1989. O elevado número de vítimas registrado entre os manifestantes nos dois casos demonstra que se deve ser muito cuidadoso quando se planeia estas campanhas. Apesar do tremendo impacto que estas ações tiveram nos planos morais e psicológicos, por si só, não são suficientes para derrubar uma ditadura, pois em grande medida permanecem simbólicas, em nada alterando a posição do poder ditatorial. No início da luta, quase nunca é possível cortar de forma rápida e total o acesso dos ditadores às suas fontes de poder. Para tal, seria necessário que a totalidade da população e quase todas as instituições da sociedade, até ao momento extremamente submissas, rejeitassem em absoluto o regime e o desafiassem inesperadamente por via de uma não cooperação forte e maciça. Esta situação nunca se verificou e seria muito difícil de alcançar. Assim, na maioria dos casos, uma campanha rápida de não cooperação e de desafio total seria uma estratégia irrealista numa fase inicial. Distribuição de responsabilidades. Numa campanha de resistência seletiva, durante algum tempo, o fardo da luta é suportado por uma ou mais camadas da população. Numa campanha posterior, concebida para alcançar um objetivo diferente, esse fardo transferir-se-á para outros grupos populacionais. Por exemplo, os estudantes poderão realizar greves de protestos contra questões relacionadas com a educação e o ensino. Os líderes religiosos e crentes poderão concentrar-se num assunto relacionado com a liberdade religiosa. Os ferroviários, os jornalistas, os ferroviários poderão obedecer escrupulosamente aos regulamentos de segurança e, com isso, provocar atrasos no sistema de transporte ferroviário. Os jornalistas poderão desafiar a censura, deixando os espaços em branco nos locais onde deviam aparecer artigos proibidos. Ou a polícia poderá falhar repetidamente a localização e a detenção de elementos da oposição democrática. O escalonamento das campanhas de resistência por assuntos e grupo populacional permite que determinados segmentos da população descansem, enquanto a resistência continua. A resistência seletiva é particularmente importante para a defesa da existência e da autonomia dos já referidos grupos e instituições sociais, econômicos e políticos independentes, não controlados pela ditadura. Estes centros de poder fornecem as bases institucionais a partir das quais a população pode exercer pressão sobre ou resistir aos controles ditatoriais. Na luta, provavelmente, estarão entre os primeiros alvos da ditadura. Atingir o poder do ditador. Enquanto a luta a longo prazo prossegue para lá das estratégias iniciais e avança para etapas mais ambiciosas e adiantadas, os autores da estratégia devem procurar formas de limitar ainda mais as fontes de poder dos ditadores. O objetivo é, através da não cooperação popular, criar uma nova situação estratégica mais vantajosas para as forças democráticas.
À medida que as forças de resistência democrática forem ficando mais fortes, os responsáveis devem definir as estratégias de não cooperação e de desafio político mais ambiciosas, com vista a esgotar ainda mais as fontes de poder das ditaduras. O objetivo é desencadear uma paralisia política crescente e, por fim, provocar a desintegração da ditadura. É necessário planear com cuidado a maneira como as forças democráticas devem enfraquecer o apoio até aí concedido à ditadura por indivíduos e grupos. Este apoio diminuirá com a divulgação das crueldades perpetradas pelo regime, com a revelação das desastrosas consequências econômicas das políticas dos ditadores, ou com a tomada de consciência da possibilidade de pôr fim à ditadura. Os apoiantes do ditador deverão pelo menos ser encorajados a assumir uma posição de neutralidade, fence-sitting, ou atitude de esperar para ver, ou preferencialmente a tornar-se apoiantes ativos do movimento pela democracia. Durante o planeamento e a execução da estratégia de desafio político e não cooperação, é muito importante acompanhar de perto os principais apoiantes e assessores do ditador, incluindo seu círculo de colaboradores mais restrito, o partido político, a polícia e os burocratas, e, em particular, o exército. O grau de lealdade das forças militares à ditadura, tanto de soldados como de oficiais, devem ser cuidadosamente avaliado, no sentido de perceber a sua receptividade a ideias das forças democráticas. Haverá recrutas infelizes e assustados entre os soldados? Haverá soldados e oficiais que se sintam marginalizados pelo regime por razões pessoais, familiares ou políticas? Que outros fatores poderão tornar os soldados e os oficiais sensíveis à subversão democrática? Nessa fase inicial da luta de libertação, deverá ser delineada uma estratégia especial de comunicação com as tropas e os funcionários leais ao ditador. Por meio de palavras, símbolos e ações, as forças democráticas podem comunicar às tropas que a luta pela libertação será vigorosa, determinada e persistente. Os militares deverão ser informados de que a luta terá um caráter especial, com o objetivo de enfraquecer a ditadura, mas não constituirá uma ameaça às suas vidas. Estes esforços destinam-se, em última instância, fragilizar o moral das tropas do ditador e, por fim, subverter a lealdade e a obediência em favor do movimento democrático. A abordagem à polícia e aos funcionários públicos poderá assentar em estratégias semelhantes. As tentativas de conquistar a simpatia das forças do ditador, eventualmente incitando-as à desobediência, não devem ser entendidas como forma de encorajar as forças militares a derrubarem a ditadura rapidamente através de uma ação militar. Este cenário dificilmente conduziria à instituição de uma democracia funcional, pois, como já referimos, um golpe de Estado contribui muito pouco para corrigir o desequilíbrio das relações de poder entre o povo e os dirigentes. Por isso, é necessário prever uma maneira de explicar aos oficiais que simpatizem com a causa que nenhum golpe de Estado militar,
nem uma guerra civil contra a ditadura são cenários necessários ou desejáveis. Os oficiais simpatizantes podem desempenhar um papel fulcral na luta democrática, semeando o descontentamento e a não cooperação no seio das forças militares, encorajando ineficácias deliberadas, ignorando ordens discretamente e recusando-se a exercer a repressão. Os militares podem ainda, de diferentes maneiras, prestar um auxílio não violento positivo ao movimento democrático, permitindo os seus elementos deslocarem-se em segurança, assegurando o fornecimento de informações, alimentos, medicamentos e assim sucessivamente. O exército é uma das mais importantes fontes de poder dos ditadores, que podem utilizar as suas unidades militares disciplinadas e o seu armamento de forma direta para atacar e punir a população desobediente. Os responsáveis pela estratégia de desafio político não devem esquecer que será excepcionalmente difícil ou mesmo impossível desintegrar a ditadura se a polícia, os burocratas e as forças militares continuarem a apoiá-la, obedecendo às suas ordens e executando-as. As estratégias para subverter a lealdade das forças do ditador devem, por isso, ser consideradas prioritárias pelos estratégicas democráticos. As forças democráticas não devem esquecer que o descontentamento e a desobediência no seio das forças militares e policiais podem ser extremamente perigosos para os seus membros. Os soldados e os elementos das forças policiais podem contar com sanções severas por todo e qualquer ato de desobediência e até esperar a execução em caso de insurreição. Assim, não devem ser-lhe pedido que se amotinem demasiado cedo. Em vez disso, devem ser informados tanto quanto possível e de forma clara de que é possível praticar uma grande diversidade de formas relativamente seguras de desobediência, disfarçada, desde o início da luta. Por exemplo, polícia e militares podem cumprir instruções de repressão de forma ineficaz, fracassar na localização de indivíduos procurados, avisar os resistentes de atos de repressão iminentes, detenções ou deportações, e não transmitir informações importantes aos seus oficiais superiores. Os oficiais descontentes por seu turno podem descurar a transmissão de ordens de repressão ao longo da cadeia de comando. Os soldados podem disparar por cima das cabeças dos manifestantes. Os funcionários públicos, por sua vez, podem perder pastas e instruções, trabalhar de forma ineficaz e adoecer, tendo de permanecer em casa até recuperarem a saúde. Mudança de estratégia. Os responsáveis pela estratégia do desafio político deverão proceder à avaliação permanente da execução da grande estratégia e das estratégias de campanhas específicas. A luta poderá definir eventuais alterações na estratégia. Que fazer para aumentar a força do movimento e recuperar a iniciativa? Numa situação destas,
será preciso identificar o problema, proceder a uma reavaliação estratégica e, possivelmente, transferir a responsabilidade da luta para outro grupo populacional, mobilizar fontes de poder completamente e definir linhas de ação alternativas. Concluída esta fase, o novo plano deverá ser posto em prática imediatamente. Pelo contrário, se a luta correr melhor do que o esperado e a ditadura cair mais depressa que o previsto, a questão será saber como as forças democráticas poderão tirar proveito destas vantagens inesperadas e avançar para a paralisação da ditadura. Esta questão será objeto de atenção no capítulo seguinte. Capítulo 9: Desintegração da ditadura. Os efeitos cumulativos de campanhas e desafio político, bem conduzidas e eficazes, manifestam-se no reforço da resistência, assim como na definição e no aumento dos domínios da sociedade, em que a ditadura se confronta com obstáculos ao seu controle efetivo. Pausa aqui, galera. Ô Josi, dá mel com própolis pro Brian? Voltando aqui. Estas campanhas também permitem adquirir uma experiência importante sobre formas de recusar a cooperação e a utilização do serviço político. Tal experiência revelar-se-á muito útil no momento de pôr em prática a não cooperação e o desafio político em grande escala. No capítulo 3, vimos que a questão da desobediência, da cooperação e da submissão são essenciais para o poder das ditaduras. Privado de acesso às fontes do poder político, o poder do ditador enfraquece e acaba por se desmembrar. Retirar-lhe esse apoio é, pois, a principal ação e empreender no processo de desintegração de uma ditadura. Será útil passar em revista o modo como as fontes de poder podem ser afetadas pelo desafio político. Os atos simbólicos de repúdio e de desafio são alguns dos meios disponíveis para minar a autoridade moral e política do regime, ou seja, a sua legitimidade. Quanto mais forte for essa autoridade, maiores e mais seguras serão a obediência e a cooperação de quem beneficiará. A desaprovação moral deve ser expressa em ações que visem ameaçar realmente a existência da ditadura. O fim da cooperação e da obediência é necessário para impedir o acesso a outras fontes do poder do regime. A segunda fonte importante de poder são os recursos humanos. O número e a importância dos indivíduos e grupos que obedecem, cooperam com ou prestam assistências aos dirigentes. Se vastas camadas da população aderirem à não cooperação, o regime enfrentará grandes dificuldades. Por exemplo, se os funcionários públicos deixarem de cumprir funções com o grau de eficiência habitual, ou se decidirem permanecer em casa, a máquina administrativa será gravemente afetada. Da mesma forma, se entre os indivíduos e grupos que se recusam a cooperar estiverem elementos que anteriormente colocavam as suas competências com os seus conhecimentos especializados ao serviço do regime, a capacidade dos ditadores para impor sua vontade ficará muito enfraquecida. Até a sua capacidade para tomar decisões bem fundamentadas e conceber políticas eficazes poderá ser deveras reduzida. Se as suas influências psicológicas e ideológicas, os chamados fatores immateriais, que costumam induzir o indivíduo a obedecer e a prestar assistência aos dirigentes,
enfraquecerem ou se reverterem, a população sentir-se-á mais inclinada a desobedecer e a deixar de cooperar. O acesso dos ditadores aos recursos materiais também tem um efeito direto no seu poder. Quando os oponentes reais ou potenciais do regime passam a controlar os recursos financeiros, o sistema econômico, a propriedade, os recursos naturais, os transportes e os meios de comunicação, outra fonte importante do seu poder, fica vulnerável ou é eliminada. As greves, os boicotes e a crescente autonomia da economia, das comunicações e dos transportes debilitarão o regime. Como vimos anteriormente, a capacidade do ditador para ameaçar ou aplicar sanções, punições contra as camadas inquietas, desobedientes e não cooperantes da população, é uma fonte central do seu poder e pode ser enfraquecida de duas maneiras. Em primeiro lugar, se a população estiver preparada, como numa situação de guerra, para sofrer as consequências graves do seu ato de desafio, a eficácia das sanções existentes será drasticamente reduzida. Isto é, a repressão exercida pelo ditador não garantirá a submissão desejada. Em segundo lugar, se as forças policiais e militares estiverem descontentes, podem, individual ou coletivamente, contornar e desafiar abertamente as ordens para deter, agredir ou disparar sobre os resistentes. Se o ditador não puder contar com o apoio da polícia e das forças militares para exercer a repressão, a ditadura ficará gravemente ameaçada. Em síntese, para alcançar o êxito contra uma ditadura instituída, é necessário reduzir e suprimir as fontes do poder do regime através da não cooperação e do desafio político. Sem o reforço constante das fontes de poder indispensáveis, a ditadura enfraquecerá progressivamente, até se desintegrar. Um planeamento estratégico competente das ações de desafio político contra as ditaduras deve, pois, ter como alvo as fontes mais importantes do poder do ditador. Escalada para a liberdade. Em conjunto com o desafio político e durante a fase de resistência seletiva, a multiplicação das instituições sociais, econômicas, culturais e políticas autônomas expandirá o espaço democrático da sociedade e diminuirá o controle da ditadura. À medida que as instituições civis da sociedade se forem fortalecendo contra a ditadura, a população indiferente aos desejos do ditador começará gradualmente a construir uma sociedade independente que escapa ao controle deste. Se e quando a ditadura intervier para deter esta escalada para a liberdade, a luta não violenta poderá ser utilizada para defender este espaço recém-conquistado e a ditadura ver-se-á obrigada a lidar com uma nova frente de oposição. Com o tempo, esta combinação de resistência e reforço institucional poderá efetivamente conduzir à liberdade, tornando certa a queda da ditadura e a instauração formal de um sistema democrático. Graças a alterações fundamentais verificadas nas relações de poder no interior da sociedade. A Polônia das décadas de 1970 e 80 é um exemplo claro de reapropriação progressiva, através da resistência, das funções
e instituições de uma sociedade. Apesar das perseguições, o regime comunista nunca conseguiu controlar totalmente a Igreja Católica. Em 1976, alguns intelectuais e trabalhadores formaram pequenos grupos, como o KOR, Comitê de Defesa dos Trabalhadores, para promover suas ideias políticas. Graças à sua capacidade para organizar greves com grande impacto, o sindicato Solidariedade forçou a sua legalização em 1980. Camponeses, estudantes e muitos outros grupos formaram organizações independentes. E quando os comunistas compreenderam que estas agremiações haviam alterado as realidades do poder, proibiram novamente o Solidariedade de recorrerem à força militar. As novas instituições sociais independentes continuaram a funcionar, mesmo quando foi decretada a lei marcial. Num contexto marcado por inúmeras detenções e perseguições violentas, dezenas de revistas e jornais clandestinos continuaram a ser publicados. Todos os anos, centenas de livros foram impressos por editoras ilegais, enquanto escritores conhecidos boicotavam as publicações comunistas e as editoras que eram propriedades do governo. Noutros setores da sociedade registraram-se atividades semelhantes. Durante o regime comunista de Jaruzelski, o governo foi descrito, a certa altura, como andando a saltitar no topo da sociedade. Os funcionários continuavam instalados em gabinetes e edifícios governamentais, e o regime ainda conseguia afetar a sociedade com punições, detenções, prisões, apreensão de máquinas de impressão e outras ações semelhantes. A ditadura, porém, não conseguia controlar a sociedade, pelo que a sua queda definitiva foi somente uma questão de tempo. Mesmo quando a ditadura ainda detém posições governamentais, por vezes é possível organizar um governo paralelo, democrático. Este atuará cada vez mais como governo rival, contando com a lealdade e a complacência e a cooperação da população e das instituições sociais. Em consequência, a ditadura ver-se-á gradualmente privada destas características governamentais. Por fim, o governo democrático paralelo poderá substituir em pleno o regime ditatorial no âmbito das transições para um sistema democrático. No momento oportuno, a adoção de uma Constituição e realização de eleições assegurarão a mudança. Desintegração da ditadura. Ô mineiro, vem cá um pouquinho pra narrar esse pedaço aqui. Ó, já tô indo aí, ó. Enquanto decorre a transformação institucional da sociedade, o movimento de desafio e não cooperação pode tornar-se mais forte. Os responsáveis das forças democráticas devem ponderar antecipadamente o momento em que as forças democráticas poderão ir além da resistência seletiva e lançar um desafio em massa. Na maioria dos casos será necessário tempo para criar, construir ou ampliar as capacidades de resistência, pelo que o desafio em massa só poderá acontecer ao fim de vários anos. Nessa fase transitória deverão ser lançadas campanhas de resistência seletiva, com objetivo político cada vez mais relevante e que mobilize setores cada vez mais numerosos da população em todos os níveis na sociedade.
Nessa fase de intensificação das atividades, uma ação de desafio político empreendida com determinação e disciplina tornará cada vez mais evidente as debilidades internas da ditadura. Com o tempo, a conjugação de um desafio político forte com a implantação de instituições independentes poderá atrair a atenção da comunidade internacional em benefício das forças democráticas. Condenação diplomática internacionais, boicote e embargo para apoiar as forças democráticas, como se verificou no caso da Polônia, são igualmente possíveis. Os estrategas devem... Estratega mesmo que tá escrito aqui? Ah, é linguagem antiga, né? Ah, entendeu. Desculpa aí, viu, pessoal? Aqui, ó. Os estrategas devem estar cientes de que em determinada situação a queda da ditadura poderá ser extremamente rápida, como na Alemanha Oriental, em 1989. Isso pode suceder quando as fontes de poder for drasticamente eliminadas devido ao repúdio da ditadura por toda a população. Este, porém, não é um padrão habitual, sendo preferível optar por um planeamento na luta a longo prazo, prevendo a eventualidade de ela ser curta. No decurso da luta de libertação, os triunfos, mesmo quando diz respeito à questão circunscritas, devem ser celebrados. Aqueles que conquistaram a vitória devem ser reconhecidos. E a comemoração, embora organizada com vigilância, ajuda a manter a moral necessária para enfrentar as etapas futuras da luta. Gestão responsável do sucesso. Os organizadores da grande estratégia devem prever com antecedência as formas possíveis e preferíveis de concluir uma luta vitoriosa, de modo a evitarem o aparecimento de uma nova ditadura, assegurando o estabelecimento progressivo de um sistema democrático duradouro. Os democratas devem planear a melhor maneira de gerir a transição da ditadura para um governo interino, uma vez terminada a luta. Neste momento, é desejável formar rapidamente um novo governo que funcione. Este, porém, não deve resumir-se ao antigo governo com elementos novos. É necessário avaliar os setores da anterior estrutura governamental, como a polícia, a política, por exemplo. Devem ser completamente abolidos, devido ao seu caráter intrinsecamente antidemocrático, os quais devem ser mantidos depois de democratizados. O vazio governamental completo poderá abrir caminho ao caos ou a uma nova ditadura. A polícia a adotar em relação aos fatos, aos altos funcionários da ditadura, acuando da desintegração do seu poder, deverá ser definida antecipadamente. Por exemplo, devem os ditadores serem julgados? Devem ser autorizados a deixar o país definitivamente? Que outras alternativas podem ser compatíveis com o desafio político, com a necessidade de reconstruir o país e de instaurar a democracia após a vitória? Deve evitar-se um banho de sangue, pois poderia ter consequências drásticas para as probabilidades de implementação de um futuro sistema democrático. Os planos específicos de transição para a democracia devem estar prontos para aplicação no momento em que a ditadura se torna mais frágil ou se desmorona. Estes planos contribuirão para impedir que outro grupo se aproprie do poder através de um golpe de Estado
Igualmente necessários são os planos para instituir um governo constitucional democrático que garanta plenas liberdades políticas e individuais. As mudanças alcançadas com tanto esforço não devem ser deitadas a perder por falta de planeamento. Confrontando com uma população cada vez mais capacitada e com o aumento dos grupos e instituições democráticos independentes, que a ditadura é incapaz de controlar, o ditador perceberá que todo o edifício desmorona. A desativação massiva de vários quadrantes da sociedade, as greves gerais, as ações em massa de permanência em casa, as marchas de desafio ou outras iniciativas enfraquecerão progressivamente a organização do ditador e as instituições que lhe estão ligadas. Em consequência de tais atos de desafio e não cooperação levados à prática com sabedoria e com uma participação maciça e crescente, o ditador torna-se-á impotente e os defensores da democracia triunfarão sem recurso à violência. A ditadura desintegrar-se-á diante da população desafiadora. Nem todos estes esforços serão coroados de êxito. Se isso acontecer, não o serão de maneira fácil e raramente com rapidez. É importante lembrar que há tantas batalhas perdidas quanto ganhas. Contudo, o desafio político oferece uma possibilidade real de vitória. Como foi dito anteriormente, essa possibilidade pode ser muito maior se assentar numa grande estratégia, num planeamento rigoroso, em trabalho árduo e numa luta corajosa e disciplinada. Continua no próximo capítulo.